nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos para ver. Boa noite a todos, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Nós vamos fazer a leitura de Filipenses 4, do versículo 4 até o versículo 10. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, em tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Amém, irmãos? A carta de Filipenses, para mim, talvez de todas as cartas que Paulo tem escrito, eu tenho minhas cartas preferidas, né? Cada um, acredito que os irmãos, cada um tenha seu livro preferido da Bíblia. Eu tenho uma paixão enorme pela carta de Romanos, eu tenho uma paixão enorme pela carta de Éfeso, mas eu entendo também que Paulo, a partir do momento que ele escreve, de todas as cartas, eu sinto que a carta que Paulo mais se aproxima da igreja é a carta de Filipenses. A carta de Filipenses é como se fosse a carta que Paulo escreveu de forma mais calorosa. Como se fosse um agradecimento de Paulo por tudo que a igreja de Filipe tinha feito por ele. E ele tinha um carinho enorme pela igreja de Filipe por diversos motivos. Talvez para mim o motivo mais importante que Paulo tenha pela carta de Filipenses é que a cidade de Filipe, a igreja que fica na cidade de Filipe, foi a igreja que mais ajudou o Paulo durante a sua primeira prisão. Durante a sua primeira prisão em Roma, até durante esse momento que Paulo escreve a carta, no momento que Paulo escreve a carta, ele está preso, e a igreja de Filipe é a igreja que mais auxilia Paulo durante esse momento. Seja suprindo as necessidades de Paulo, qualquer necessidade que ele vinha a ter, a igreja era a primeira a estar presente e sempre ajudava Paulo. E Paulo sentia esse amor dos irmãos por ele. Também foi a primeira igreja que Paulo fundou na Europa. Todas as outras igrejas que existem até esse momento eram igrejas que eram localizadas no Oriente Médio, naquela parte de Jerusalém e da antiga Jerusalém. Então, a igreja de Filipe é a primeira igreja fundada na Europa, na cidade de Filipe, que fica na Grécia. Também ela foi feita durante a segunda viagem missionária de Paulo. Foi a igreja fundada nesse momento. Também era uma igreja bastante incomum, porque de todas as igrejas que existiam naquele momento, era a igreja que tinha menos judeus. Por que ela tinha menos judeus? Porque ela era localizada fora do Oriente Médio. Como ela era localizada na Europa, eram poucos os judeus que tinham naquele local. Então, não existia aquela cultura judaica, não existia um povo que já estava marcado pelas experiências do passado, pelas experiências ruins que viveram no passado. Era um povo que estava totalmente aberto à novidade que o Evangelho realmente é, a notícia que o Evangelho realmente traz. E tem outros aspectos, como foi a igreja que mais introduziu mulheres no Novo Testamento. As mulheres têm uma importância muito grande na igreja de Filipe. É a primeira igreja que traz essa importância às mulheres, essa grande importância às mulheres. E a igreja que permaneceu leal a Paulo até o final. Então, eu acho que por todos esses motivos a gente consegue entender que a leitura de Filipenses é uma leitura que ela vem do coração de Paulo. Quando a gente lê toda a carta de Filipe, a gente tem uma ideia do que Paulo sentia por essa igreja. Mas no capítulo 4, que a gente acabou de ler, nesses versículos, eu queria deixar alguns pontos que são importantes
para a gente ter a continuidade nessa leitura. Primeiro ponto é que esse capítulo, nessa passagem, Paulo deixa para a gente duas perspectivas diferentes sobre paz. Ele fala sobre paz a todo instante, do versículo 4 até o versículo 10. Não citando a palavra paz, mas ele dá exemplos de paz, ele dá exemplos de coisas que nos trazem paz, que nos trazem calma. E que devem ser coisas que nós devemos ter para que nós possamos cada vez mais nos aproximar de Deus. E ele traz duas perspectivas de paz. Até o versículo 7, ele fala sobre a paz em meio a situações problemáticas. Ou seja, a gente tem alguma dificuldade, a gente precisa se alegrar, a gente precisa se animar, porque a paz que excede todo entendimento, ela vai te alcançar. E na segunda parte, ele trata de uma construção de um ambiente pacífico. Tudo que for nobre, tudo que for santo, tudo aquilo que te aproxima de Deus, cara, e se existe algum louvor nessas coisas, que assim seja. Então Paulo está ensinando para os irmãos como construir um ambiente pacífico. Então, Paulo traz duas perspectivas de paz. Uma coisa que Paulo traz também para a gente logo no início é que a amabilidade de vocês seja reconhecida por todos. O que Paulo quer dizer com isso? Que a amabilidade de vocês seja reconhecida por todos. Que esse carinho, que esse cuidado, que esse amor, que essa paz que vocês sentem, deve ser uma paz que deve ser reconhecida por todos. Ou seja, Paulo está dizendo que aquela igreja, ela tem que ser uma igreja de referência. Que nós, como igrejas, temos que ser referência da amabilidade do Senhor. Então, Paulo, ele cita os exemplos de paz, ele nos ensina a construir um ambiente pacífico e diz que a igreja tem que ser referência de todos esses princípios. E isso, para a gente, é de suma importância, porque, na minha visão, cada dia que a gente passa, cada dia que se passa, o mundo ele se afasta um pouco mais do que a igreja primitiva era. E, inclusive, na questão de nós sermos exemplo para o mundo lá fora. O cristão, mais do que qualquer outra pessoa, ele tem que ser muito cuidadoso em tudo que ele diz, em tudo que ele fala, em tudo que ele faz. Existe um ditado que eu sempre gosto de comentar ali com Karen, é que você é dono do que pensa, mas você é escravo do que fala. E não só escravo do que fala, mas também do que faz. Porque tudo aquilo que você faz reflete muito sobre quem você é. O que está na sua cabeça você guarda, é seu e ninguém sabe. Mas aquilo que você fala e faz demonstra quem você realmente é. E é através dessas ações que você demonstra o exemplo que você tem. E a nossa igreja, segundo Paulo, ela tem que ser uma igreja que é reconhecida pela amabilidade dela. E será que nos dias de hoje nós estamos sendo reconhecidos por esses princípios que Paulo falou? Será que esses princípios hoje fazem tão parte da nossa vida a ponto de outras pessoas reconhecerem, caramba, como que a igreja faz diferença na vida dele? Ou como ele representa tão bem a igreja dele? Eu acho que são pontos que a gente deve levar em consideração e pensar cada vez mais. Outra coisa que Paulo nos fala é sobre ansiedade. E Paulo nos diz que não andem ansiosos por coisa alguma, mas levem suas súplicas ao Senhor, que Ele as guardará e cuidará da sua necessidade. E também fala que existe um antídoto para essa ansiedade. Toda ansiedade que Paulo fala, ele nos diz para levar em súplicas ao Senhor. Ou seja, a oração é a cura para a nossa ansiedade. Quem anda muito ansioso com as coisas, às vezes duvida do poder da oração. Se a gente está ansioso por algo, se a gente não ansioso no modo de querer algo ou de esperar algo, mas no modo do jeito daquilo incomodar o nosso viver, de atrapalhar as nossas decisões e de tomar conta da nossa vida, Paulo diz que nós temos que levar todos esses problemas para Deus, que Deus resolverá cada um deles conforme a sua vontade. Então Paulo ele traz para isso, ele traz esse antídoto para a ansiedade, dizendo que as súplicas deverão ser levadas ao Senhor em oração. E que a paz que excede todo entendimento deve tomar conta do cristão. E
Essa é uma das coisas que eu parei para pensar nos últimos dias, porque foi um versículo que foi uma passagem que eu li durante a leitura de um livro do Max Lucado. E o Max Lucado tentou explicar para o leitor o que significa a paz que excede todo o entendimento. E se a gente parar para pensar sobre isso, se a gente parar para discernir sobre isso, talvez a gente fique a noite inteira aqui conversando sobre a paz que excede todo o entendimento e a gente não vai chegar numa resposta da grandiosidade de Deus. Quando a gente fala que excede todo o entendimento, irmãos, a gente está falando de uma coisa tão grande, que é uma coisa que ela não é palpável, é uma coisa que ela não é inimaginável. Eu não consigo imaginar uma coisa que excede a minha imaginação. Conseguiram compreender? Quando a gente põe feijão dentro de uma caixa, ou quando a gente põe brinquedo, vamos dizer, feijão dentro de uma garrafa, tem um momento que a garrafa não cabe mais feijão. Tem um momento que a panela não cabe mais arroz. E quando transborda, esse arroz excede a panela. É uma paz que ela excede todo o entendimento. O que é entendimento? Entendimento é o conhecimento, entendimento é a sabedoria, entendimento são as nossas vivências, são as nossas experiências. Entendimento é tudo isso. E é uma paz que ela excede tudo isso. E quando Paulo fala isso, a gente fica pensando, cara, quem são essas pessoas que têm esse tipo de paz? Será que alguém já conseguiu alcançar essa paz? Será que alguém conseguiu ter uma paz tão grande, cara, que nem a razão humana, que nem o entendimento humano consegue compreender o quão louco essa pessoa é? E a gente olha para a vida de Paulo e a gente vê que Paulo é esse cara. Um cara que é preso e fala para as pessoas, alegrem-se, porque eu estou preso e esse é o futuro de vocês. Alegrem-se, porque eu estou preso, e se vocês continuarem fazendo aquilo que eu estou mandando vocês fazer, é para cá que vocês vão vir. Se vocês tiverem sorte, né? Porque se tiverem azar, vocês vão morrer. Mas Paulo conseguia ter paz até mesmo com a sua vida em risco? Conseguia. Porque Paulo não estava vidrado nas coisas que o mundo poderia oferecer, ou na própria vida dele, ou na sua própria história. Ele tinha um objetivo, ele tinha uma missão e ele tinha que cumprir. E era só isso que interessava para Paulo. Então Paulo ele tinha uma paz, uma calma que excedia todo o conhecimento. E só para trazer como curiosidade também para os irmãos, quando Paulo traz essa palavra alegrem-se em Filipenses 4, ele já começa a Filipenses 4, versículo 4, já falando para que o povo se alegre. Essa palavra em grego, ela significa chairo. Chairo, em grego, é uma palavra que ela é poucas vezes utilizada no Novo Testamento para traduzir a palavra alegria. E ela é usada em alguns momentos, como em Mateus 5,12, quando fala da esperança da recompensa de Deus. Então, quando em Mateus 5,12 Jesus está falando das recompensas do reino de Deus, ele fala, alegrem-se, porque as recompensas do reino de Deus virão até vocês. Outro momento é quando, em Lucas 13:17, quando Jesus começa a falar dos milagres de Deus, ele fala, alegrem-se por conta dos milagres de Deus. E em 2 Coríntios 13:11, Deus dá uma ordem, que é a ordem de que todos os irmãos, todos os cristãos devem viver alegremente. Essas são algumas oportunidades que essa tradução de alegre é utilizada na Bíblia. Então, todas as vezes a gente pode ver que chairo, quando é utilizado para falar sobre alegrar, está falando de coisas que são provenientes do reino, de coisas tão grandes e tão ligadas a Deus que o homem não pode dizer, caramba, cara, olha o tamanho da grandiosidade e da alegria que Paulo está falando. Quando Paulo fala alegrem-se, ele está falando da mesma alegria da recompensa do reino de Deus. Ele está falando da mesma alegria de um cara que recebe um milagre de Deus. Ele está falando da mesma alegria que Deus quer que você tenha para que você mova esse mundo lá fora. Essa mesma alegria que Deus quer que você tenha. Então, Paulo ele usa as palavras certas no momento certo
e traz para o povo de Filipe a necessidade de que eles se alegrem. E é a mesma coisa que Paulo falou para a gente essa noite. E esse é o nível de alegria que o Paulo quer passar para os cristãos de Filipe. E todos nós sabemos que Paulo, como um homem santo, é um homem a ser seguido nesses exemplos, né? Ele passou por diversas provações, ele foi açoitado diversas vezes, foi preso outras milhões de vezes, e em todas essas oportunidades ele sente o cuidado do Senhor por ele. E por sentir o cuidado do Senhor, ele se alegra. E por sentir o cuidado do Senhor, ele tem paz em seu coração. Mas Paulo não é o único. A Bíblia traz tantos exemplos para a gente sobre pessoas que, em meio à dificuldade, continuavam se alegrando, que a gente poderia ficar aqui a noite inteira dissertando sobre elas. A gente tem a experiência de José, né? Que José foi vendido por seus irmãos, fingiram que ele estava morto, foi para uma terra tão distante, onde ele não conhecia ninguém. Lá ele alcançou algum status, foi trabalhar na casa de Faraó. A mulher de Faraó tramou contra ele, ele voltou a ser preso, José teve tantas oportunidades para falar: onde está Deus na minha vida? Ele teve tantas oportunidades para se desesperar e não se desesperou. Muito pelo contrário, se manteve em calma, se manteve tranquilo, se manteve orando, se manteve procurando o Senhor e se manteve sempre alegre. Nós temos também Noé, que confiou a vida da sua família na construção da arca, como o pastor pregou no domingo. E a gente pensa num homem que recebe um recado falando tipo assim: olha, é melhor você se preparar, porque vai vir um tempo de chuva, e esse tempo de chuva vai ser o maior que essa terra já viu, então é melhor você construir sua arca. Imagina Noé, o quão rápido ele tentou construir aquela arca. Disse assim: gente, eu preciso construir essa arca o mais rápido possível para que minha família sobreviva. Eu preciso construir essa arca o mais rápido possível para que eu possa abrigar toda a minha família. A velocidade que Noé... o que deve ter passado na cabeça de Noé quando ele recebeu essa mensagem. Mas Noé, em nenhum momento Noé se desesperou, em nenhum momento Noé pediu mais tempo, em nenhum momento a gente vê Noé reclamando com Deus sobre aquilo que tinha sido passado para ele. Ele simplesmente foi lá e cumpriu a missão dele. A gente vê que Davi, mesmo em meio aos pecados, não perdeu a sua confiança no Senhor em momento nenhum. A gente tem tantos exemplos de pessoas que passaram por tantos problemas na Bíblia, por tantas dificuldades, e mesmo assim se manteram firmes no Senhor, se manteram calmos no Senhor. E essas pessoas, o que eu quero dizer com o exemplo dessas pessoas, é que elas tiveram tantas oportunidades de estar ansiosas por uma resposta do Senhor, elas tiveram tantas oportunidades para ter uma crise de ansiedade a ponto de alguns... hoje em dia a gente vê tanto suicídio, tantas mortes por conta da ansiedade, por conta da depressão, e essas pessoas tiveram tantos motivos para ter esse final e não tiveram. E a única coisa que eu consigo dizer de todas elas é que a proximidade delas com Deus, a fidelidade delas com Deus, o poder de oração dessas pessoas, principalmente a calma, a paz e o amor que essas pessoas tinham pelo Senhor, é que fez com que impedisse elas de ceifarem suas próprias vidas. Eu acho que a gente não consegue sentir a dor de José. A gente não consegue imaginar o que é a dor de José, de você ser de você ser abandonado pelos seus irmãos, de você ser dado como morto pelos seus irmãos, porque os seus irmãos tinham inveja de você. A gente não sabe o que é essa dor. A gente não sabe o que é a dor, cara, de tantos outros, a dor de Paulo, de passar por tantos açoites e por tantas prisões, e mesmo assim dizer que ele ama o Senhor, e mesmo assim dizer que ele vai caminhar sempre em frente, independente daquilo que aconteça com ele. A gente não sabe que metade das coisas que esses irmãos passaram para que hoje nós possamos ter eles como exemplo. E hoje em dia a gente tem tanta coisa que tira a nossa paz, que às vezes é tão pouco comparado com o que esses irmãos passaram.
Tem tanta coisa que tira a gente perde o chão hoje com tanta facilidade. E a única coisa que consigo pensar é que a gente está longe de Deus. E eu falo isso com os irmãos que, como o pastor sempre falou, né? A gente às vezes é pego na verdade, né? Eu fui uma pessoa muito ansiosa durante muito tempo. Eu fiz 2 anos de tratamento psicológico, eu tive auxílio com psicóloga sobre crise de depressão, ansiedade e transtorno do pânico. E durante todo esse momento que eu tive esses acompanhamentos, era um tempo que eu estava fora da igreja. Eu não tinha tanta intimidade com o Senhor. E 2 anos de acompanhamento psicológico me custou muita coisa, cara. Me custou muito dinheiro, me custou muitas horas de consulta, me custaram muito da minha vida. E hoje eu posso dizer para vocês que eu tenho trabalhado tanto isso com Deus, que hoje sou uma pessoa melhor. E Karen é fruto disso tudo. Hoje eu só tenho a oportunidade de estar casado, hoje eu só tenho a oportunidade de ter uma família, porque eu me botei à disposição de Deus para que Deus tomasse conta da minha vida. E se eu ficasse aqui esperando, cara, quando que eu vou casar, quando que as coisas vão acontecer, talvez eu estaria tão perdido que nada teria acontecido. Às vezes a gente só precisa deixar Deus decidir as coisas nas nossas vidas. Às vezes a gente só precisa deixar Deus endireitar as situações nas nossas vidas. E quanto mais a gente pensa numa coisa, menos a gente consegue resolver. Porque não é a gente que resolve, não é a gente que toma as decisões, não é a gente que caminha, não é o nosso plano, não é a nossa vida. O Evangelho não é sobre a gente. A palavra de Deus não fala sobre nós. Ela fala sobre Jesus. Ela fala sobre um plano de salvação. Ela fala sobre algo que nós temos que seguir. E não algo que tem que se adequar a nós. E quando eu entendi isso, a minha vida mudou. Claro que quando eu me ponho como exemplo dessa situação, não porque falar como o Paulo falou, não que eu tenha alcançado alguma coisa, mas eu estou no caminho para alcançar. Eu estou no caminho para ser uma pessoa melhor. E eu estou dando os primeiros passos para isso. E tudo começa de uma primeira oportunidade. Tudo começa a partir de uma primeira decisão. Tudo começa a partir de uma primeira consulta com Deus. E quando a gente tem essa consulta com Deus, tudo na sua vida muda. E essa alegria que Paulo fala aos filipenses é uma alegria que fala diretamente à minha vida. Porque eu acredito que essa paz que Paulo fala, essa paz, essa alegria que Paulo fala, é uma pessoa que possui essa paz, uma pessoa que possui essa alegria, ela é uma pessoa tão contagiante que ela faz todas as pessoas ao redor dela pensarem que Deus está no controle. Você olha para uma pessoa, cara, como que essa pessoa pode ter tanta paz, cara? Como que essa pessoa pode confiar tanto no Senhor, gente? A gente só tem a certeza que Deus está no controle. Essa é a única certeza que a gente tem que passar para qualquer pessoa que precise de um exemplo, que precise ver alguma coisa. Às vezes a gente vê pessoas tão desesperadas lá fora, e nos nossos empregos mesmo. Eu acho que todo mundo que tem um emprego, chega no serviço, tem alguém que faz a mesma coisa que você. Carlinhos não é engenheiro sozinho no mundo, tem outros engenheiros pelo mundo. O pastor não é o único pastor do mundo. Oswaldo não é a única pessoa que trabalha com obras no mundo. Jonas não é o único supervisor de elevadores do mundo. Existem supervisores de elevador que ganham 2, 3, 4, 5 vezes mais do que Jonas ganha. Existem engenheiros que ganham 2, 3, 4, 5 vezes mais do que Carlinhos ganha. Existem pedreiros que ganham 2, 3, 4, 5 vezes mais do que Oswaldo ganha. E a mesma coisa para o pastor. Só que às vezes eles não têm uma vida de paz tão grande quanto a de Carlinhos, quanto a de Jonas, quanto a de Oswaldo, quanto a do pastor. Às vezes, a pessoa ter uma condição, a pessoa diz, cara, como que eu ganho 4, 5 vezes mais do que você, cara? E eu me preocupo tão mais do que você. E minha vida tem tanto menos paz do que você. Porque a paz, ela não está no quanto você ganha, naquilo que você tem. Ela está no quanto você confia e no quanto você sabe que Deus está no controle.
A nossa paz, ela depende única e exclusivamente disso. E de nada mais. E eu citei para vocês alguns exemplos da Bíblia. E durante essa semana, outro exemplo que eu encontrei, esse fora da Bíblia. A gente tem um hino do cantor, que se chama o hino 398, que é o Sou Feliz. E lendo esse livro, eu vi a história desse hino. Ele foi escrito por Horácio Spafford. E esse Horácio, ele escreveu esse hino numa situação tão difícil, tão complicada da vida dele, que eu pensei, como que uma pessoa teve condição de escrever um hino durante uma situação dessa? Ele recebeu uma mensagem da mulher dele. A mulher dele tinha viajado com as 3 filhas dele. E quando a mulher dele chegou ao local, ele descobriu que ocorreu um incêndio lá, e que desse incêndio a mulher dele foi a única que se salvou. E ele perdeu as 3 filhas nesse incêndio. E as 3 filhas dele morreram nesse incêndio. E pegando um navio para chegar até a cidade onde a mulher dele estava, para abraçar a mulher dele, para confortar a mulher dele, ele escreveu um hino, que o título do hino é Sou Feliz. E eu fico pensando, gente, como que uma pessoa que perde os 3 filhos, ela escreve um hino dizendo, sou feliz. Para mim, essa é uma paz que excede todo entendimento. Para mim, essa é a paz que eu não consigo entender. Eu não consigo compreender. Mas eu quero alcançar ela. Eu quero um dia ter essa paz. E claro que quando a gente traduz a música original, ela não fica... a música que a gente canta não é a mesma música que ele escreveu. É só uma música que a gente adaptou para a nossa língua, a gente adaptou para o nosso português. Mas se a gente for ter uma tradução literal da música, ela fala: se a paz mais doce me deres a gozar, se a dor mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó, certo eu estou, apesar das aflições, que feliz eu serei com Jesus. Meu triste pecado pro meu Salvador foi pago de modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. A vida é o anseio do meu Salvador, em breve virá me levar. A cruz onde vou para sempre morar, com os remidos na luz do Senhor. Ele escreve esse hino do cantor cristão numa situação tão difícil, mas ele fala que feliz com Jesus ele sempre vai estar. E o restante da história dele também é uma história tão bonita quanto essa. Ele pega a mulher dele, se muda para Israel. Lá em Israel ele monta uma comunidade cristã. Ele começa a sanar todas as necessidades daquele povo. Ele ora pelo povo, ele cuida do povo, ele ensina o povo a ler, escrever, as crianças que têm dificuldade. Ele cuida de toda aquela população que estava perdida lá, que precisava de necessidade. Ou seja, perdeu as 3 filhas e a única coisa que ele soube fazer foi retribuir ao Senhor toda a graça que lhe foi derramada durante toda a sua vida. E essa experiência de Horácio Spafford, para mim, ela é o que mais se aproxima dessa paz que excede todo entendimento. Só que, como que as coisas são engraçadas, né, irmão? Eu não sei se os irmãos têm acesso a essas informações, mas eu queria trazer algumas informações aqui para vocês. A Bíblia, ela é o livro mais lido do mundo. É o livro mais lido do mundo. A gente tem uma plataforma de livros na internet que alguns dos irmãos devem conhecer, que se chama Kindle, né? Que é onde você baixa qualquer livro da internet e você pode ler pelo seu celular, pelo seu tablet. E o Kindle, ele tem como o livro mais baixado do mundo, a Bíblia. E o versículo que é mais marcado no mundo, o texto que é mais marcado por todas as pessoas do mundo, a pessoa vai lá, lê o texto, grifou aquele texto, o texto mais marcado do mundo
é Filipenses 4, do 4 até o 7. Do 4 até o 7 não, é Filipenses 4, do 6 e 7. Que se a gente ler aqui de volta não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Esse é o versículo mais marcado da história do mundo. Isso me traz um conforto de saber que a Bíblia é o livro mais lido do mundo, que existem pessoas procurando a Bíblia para fazer essa leitura, mas também me deixa uma preocupação. Como esse pode ser o versículo mais lido do mundo, se hoje a gente nunca passou por uma geração que morre tanto de ansiedade, morre tanto de depressão, que sofre tanto com esses maus? Eu não estou nem falando só do suicídio, não, irmãos. Eu tenho irmãos que perdem a sua vida sem mesmo se precisar se suicidar. A ansiedade, ela tira tudo que você tem. A depressão, ela tira tudo que você tem. E hoje a gente tem um livro mais lido do mundo, com o versículo mais lido no mundo, é um versículo que se diz: não andem ansiosos. E hoje a gente tem a maior geração de ansiosos da face da Terra. A Terra nunca viu uma geração de pessoas tão ansiosas. Eu fico pensando se as pessoas de hoje a gente quer saber uma notícia do mundo. Aconteceu um atentado lá com os muçulmanos, lá em Israel, em qualquer outro local. A gente entra no celular, atualizou há 2 minutos atrás. Essa notícia foi postada há 15 segundos atrás. A gente tem as coisas muito rápido. Eu ficaria pensando se as pessoas de hoje, se elas recebessem as notícias como em 1800, 1700, você tem que esperar o carteiro trazer uma carta a cavalo de um outro país, cara. A pessoa não ia morrer nesses 4 dias, cara. Se com a informação em 2 minutos a gente é um povo ansioso, imagine se essas pessoas de hoje morassem na época de Cristo, que a informação era tão mais devagar, ou, quiçá, você nem soubesse do que ia acontecer. E nessa geração hoje tão ansiosa, a única coisa que eu tenho para orientar os irmãos é que tomem cuidado com tudo o que vocês fazem da vida de vocês. Não percam a vista de Cristo. Não percam Cristo de vista. Porque por mais que a ansiedade venha, por mais que os dias sejam maus, como a Bíblia fala, nós temos um Deus que acalma tempestades. E será que Ele não pode acalmar a nossa tempestade? Nós temos um Deus que venceu e batalhou as maiores guerras que o mundo já viu. E Ele nunca perdeu uma guerra, nosso Deus. Será que esse Deus, Ele não pode vencer também a nossa batalha? A Bíblia fala que esse Deus, Ele alimentou pássaros, vestiu flores, pássaros que nunca plantaram um grão de qualquer coisa. Esse Deus alimentou os pássaros. As flores que nunca teceram um vestido, elas foram vestidas com a maior formosura que o mundo já viu. Será que esse Deus, Ele não teria um carinho maior ainda pela gente? Por que estarmos tão ansiosos se Deus está no controle? E mesmo que você não encontre, fala bem assim: Leonardo, para mim não importa, cara. Mesmo com tudo isso, cara, eu não tenho motivo para me alegrar. Será que você não pode se alegrar pelas misericórdias do Senhor? Cara, eu não tenho nada, mas você tem a misericórdia do Senhor. E a misericórdia do Senhor é aquilo que nos impede de ser consumidos toda manhã. Toda manhã. A misericórdia do Senhor é o que apaga os nossos pecados, é o que muda a nossa mente e o que nos faz aproximar. E isso é um motivo para se alegrar. Isso é um motivo para estarmos felizes. Se você não tem motivo nenhum, seja esse o seu motivo. E a gente vive numa geração mais rica da história. A gente vive numa geração que possui os melhores utensílios tecnológicos da história.
Viver nunca foi tão fácil. Eu falo isso para vocês lá em casa. Karen, falo para os irmãos, isso é um conselho para os irmãos que são casados, principalmente para os homens, né? Karen é uma mulher, não vou dizer a mais sortuda do mundo, mas é uma delas. Porque, para evitar trabalho para mim, eu comprei um robozinho de limpeza de casa, cara. Tem um robozinho que anda pela casa, limpando a casa, aspirando todo o pó da casa. Cara, nunca foi tão fácil manter a casa limpa. Nunca foi tão fácil. Sério mesmo. Nunca foi tão fácil. Hoje a gente liga a televisão, cara, Netflix, HBO, Disney Channel, quero ver filme, quero ver... Cara, nunca foi tão fácil. Falar que está difícil é mais mental do que realmente as coisas são. A gente vive numa geração, cara, que a gente tem toda a informação na palma da nossa mão. A gente tem um celular, cara, que se der mole, dependendo da sua condição, o celular, ele tem uma impressora do lado dele, cara. Celular que revela foto, celular que projeta slide, celular que faz... o celular só não cozinha ainda. Ele só não cozinha ainda, mas um dia ele ainda vai cozinhar. Hoje a gente tem toda a informação na palma da nossa mão, e mesmo assim, nós somos os mais ansiosos e os mais depressivos de todos os tempos. E eu acho que o maior motivo disso tudo acontecer é porque a gente vive mais tempo massageando o nosso próprio ego e tornando a nossa vida mais fácil do que tentando se aproximar de Deus. Às vezes a gente quer viver uma vida tão fácil e tão simples que a gente esquece de se aproximar de Deus. E enquanto se aproximar de Deus estiver distante, estiver atrás de facilitar a nossa vida, nós vamos ter uma vida tão fácil, tão depressiva e tão ansiosa como nunca. E a vida de Deus, e a vida que se aproximando de Deus, como os apóstolos viveram, como Horácio viveu, e como as pessoas de hoje, que são exemplos cristãos vivem, é uma vida próxima de Deus, difícil, repleta de desafios, repleta de problemas, repleta de tempestades, mas com a calma e com a tranquilidade daquele que sente que Deus está no controle. Às vezes a gente quer botar tanto controle nas nossas mãos que a gente perde o controle. Às vezes a gente quer dominar tantas coisas perto da gente que a gente perde o domínio. Eu não quero ficar ansioso com a limpeza da minha casa, mas aí você tem que comprar um robozinho. Mas aí você tem que ter dinheiro para pagar o robozinho. Mas você tem que ter dinheiro para pagar uma faxineira. Mas você tem que ter dinheiro para comprar não sei o quê. E aquilo te consome de uma forma tão grande que você pega que aquilo que você deveria dominar acaba te dominando. E a pessoa às vezes tem tantos problemas lá fora, ela enfrenta tantas dificuldades, ela enfrenta tantos problemas, ela enfrenta tantas coisas ruins, mas ela tem a paz que ela precisa. Ela tem o controle e ela sabe que Deus vai resolver. Mas como que Deus vai resolver? Cara, não sei, cara. Nosso Deus é um Deus que opera milagres. E se alguém veio aqui essa noite esperando uma resposta tipo assim, de como Deus vai resolver o seu problema, eu vou te falar que eu não tenho essa resposta. Vou ser bem sincero para vocês. Eu não tenho essa resposta. Mas essa resposta você só vai ter ela o dia que você se aproximar dele. E o dia que Deus estiver no controle da sua vida. Deus vai falar especificamente para você qual é a resposta que Ele tem para você. De uma coisa eu sei, irmãos, as tempestades elas vêm, mas a gente sempre tem que lembrar que Deus está no barco. E que Deus estando no barco, Ele é o cara que vai lá e acalma a tempestade. Que os ventos param, que a chuva para e que o barco volta a navegar tranquilamente. E só para a gente só para ter uma explicação também sobre esse versículo. Filipenses 4, do 6 ao 7, ele nos traz 3 palavras sobre oração. Ele nos traz a oração em si, súplicas e petições ao Senhor. Ele fala as 3 coisas. A oração é a atitude de orar, a súplica é uma necessidade e as petições é uma preocupação específica
Então, ele traz essas três coisas. Ele fala exatamente assim para a gente. Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graça, apresentem seus pedidos ao Senhor. As petições seriam pedidos, é a mesma tradução. Então, Deus nos ensina Paulo nos ensina como devemos orar a Deus. Outra coisa é quando ele fala de ação de graça. A ação de graça é o que molda as nossas orações. O que as ações de graça moldam as nossas orações? Com gratidão. Se você faz uma ação de graça, você está com gratidão. E a gratidão é o que molda as nossas orações. E a paz, que excede todo entendimento, é aquilo que a gente já explicou. É uma paz que a gente não consegue explicar. É uma paz que a gente não consegue entender. Mas é a paz que nos faz resistir. É a paz que nos faz... É a paz que Paulo escreve, dizendo que ela guardará o seu coração e a sua mente. Paulo ele fala no final do versículo 7, a paz que excede todo entendimento guardará o coração, e quando ele fala guardar o coração, ele diz que guardará as suas escolhas, porque a paz que ela guarda o coração, ela guarda nossas escolhas, porque as nossas escolhas são feitas pelo coração, e guardará a nossa mente, que são as nossas ações. Nós agimos pela mente e pensamos pelo coração. E a paz que excede todo entendimento é uma paz que guarda todo o nosso coração e guarda toda a nossa mente. Irmãos, essa é a mensagem que eu tenho para vocês essa noite. Só para... Eu sei que... Nem sei, já passou bastante do horário, não tem, pastor? Até peço perdão, mas o senhor sabe como que eu não tenho muito controle disso. Eu só queria deixar uma última leitura, um último texto que eu li, que foi o seguinte. Existia um rapaz que ele era filho de um médico. Ele era filho de um médico. Só que como ele era bem garoto, ele tinha seus 15 anos, ele não sabia muito bem o que era ter um pai médico. Ele sabia que o pai dele era médico, que o pai dele todo dia ia para o escritório, que o pai dele atendia algumas pessoas, que o pai dele tinha algumas responsabilidades, que o pai dele ia para o trabalho. Mas não sabia se o pai dele era um grande médico, não sabia se o pai dele era um médico, o que o pai dele fazia. Só que um dia ele torceu o tornozelo, gravemente. E ele falou assim, poxa pai, eu torci o tornozelo, eu tenho uma final de uma partida de futebol para fazer daqui a umas 2 semanas. Eu não sei o que eu vou fazer, cara, não dá para mim jogar bola. E o pai dele falou, calma, é só uma torção. Você vai estar recuperado em 2 semanas. E o menino, não, pai, não tem condição, acabou, cara, é minha única oportunidade de ser jogador, cara, e se encerrou, eu não tenho condição mais. E o pai dele virou para ele e falou, meu filho, calma, eu vou cuidar de você. Ele falou, não, pai, não tem condição, cara. Olha como que eu torci o meu tornozelo. E o pai dele cansou e levou ele para o médico. Levou ele para o hospital. E lá ele chegou no hospital. O pai dele levou ele primeiro para a sala dele. E ele olhou para a sala dele e viu todos os diplomas de ortopedia do pai dele. E chegou lá no hospital. As pessoas toda hora falavam com o pai dele, falando assim, tudo bem, doutor? Tudo bem, doutor? Como que você está? Vamos para a cirurgia agora? E ele ia para a cirurgia e levou o filho dele para a sala de cirurgia. E na sala de cirurgia, todos os enfermeiros e todos os outros médicos ao redor pediam orientação para o pai dele. E o pai dele sempre dava, faz isso, isso e isso, faz isso, isso e isso, e não hesitava em nada do que ele dizia. Ele se recuperou, 2 semanas depois ele estava pronto para jogar bola. Ele não sabia que o pai dele era um dos mais renomados médicos que existem no mundo. Ele não sabia que o pai dele era um dos médicos mais experientes na área da ortopedia. Ele desconfiava do potencial do pai dele. Isso tudo é uma parábola, gente, onde Deus é o médico e nós somos os filhos. Às vezes a gente duvida que Deus pode fazer as coisas nas nossas vidas, mas Deus é mais do que capacitado. Deus é mais do que poderoso. Deus é mais do que sábio para contornar qualquer situação na vida de vocês.
E é com essas palavras que eu encerro a pregação de hoje. Agradeço os irmãos pela paciência, agradeço a todo mundo por ninguém ter ido embora e ficado até o final, porque é importante saber que essa mensagem foi passada para vocês. E que Deus abençoe vocês, guarde vocês, e espero ter uma próxima oportunidade para estar falando novamente com vocês. Amém, irmãos.